De fato, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui na presença de Deus e temos a oportunidade de colocarmos em prática aquilo que o Padre já vinha dizendo para cada um de nós nesse exato momento. A maturidade espiritual que Deus espera de cada um de nós. A reflexão desse primeiro dia dessa noite vai falar para cada um de nós qual é o poder extraordinário do louvor na nossa vida. Todas as vezes que nós se colocamos para fazer a vontade de Deus e fazemos a experiência com o Senhor, automaticamente nós experimentamos da nossa parte um exercício diário e contínuo de verdadeiramente louvar a Deus de todo o nosso coração. A Sagrada Escritura, por várias vezes e em vários relatos, vai falar para cada um de nós que nós somos criados para louvar a Deus. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 14, diz a palavra que verdadeiramente Deus nos criou e nos adquiriu para que nós possamos ser verdadeiramente o seu louvor. Portanto, todas as vezes que nós se colocamos na presença de Deus com o coração aberto, sincero, reconhecendo a autoridade de Deus, automaticamente gera em cada um de nós o louvor que brota do fundo do nosso coração. E o que é o louvor para cada um de nós? O que é o louvor que Deus pede para cada um de nós? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 2639, vai dizer o seguinte: o louvor é a oração onde de forma mais rápida nós reconhecemos Deus. É a oração onde de forma mais pronta, ligeira, nós reconhecemos que tudo aquilo que está à nossa volta, que tudo aquilo que somos, que tudo aquilo que temos, não é simplesmente nosso, mas foi criado pelo Senhor. Não é simplesmente mérito nosso, porque tudo aquilo de bom que nós fazemos e que nós temos vem diretamente de Deus, daquele que criou todas as coisas. Portanto, o louvor, quando nós tomamos esta autoridade, quando nós colocamos isso em prática, nós reconhecemos e começamos a tomar e a resumir, a trazer para cada um de nós todas as experiências que nós fazemos e que nós temos em Deus, e expressamos essas experiências através de palavras, através de cânticos, através de atitudes. Portanto, o louvor de nossa parte é a expressão em palavras, em atitudes, em cânticos, daquilo que nós conhecemos de Deus. Portanto, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós louvamos a Deus. Quanto mais nós desconhecemos a Deus, menos nós louvamos a Deus. Essa é a conta, irmãos amados. Não tem outra forma de dizer. Às vezes, quando nós temos dificuldade para louvar a Deus, não é que Deus está distante, mas é pelo simples fato que nós estamos fazendo pouca experiência com Deus. É porque nós estamos conhecendo muito pouco do Senhor. E quando nós pouco conhecemos de alguém, pouco nós temos do que falar desta pessoa, pouco nós temos do que expressar desta pessoa para quando as pessoas chegam para cada um de nós perguntando. Por exemplo, aqueles que são casados aqui no meio de cada um de nós, se perguntar para você: o que você diz da sua esposa? O que você fala do seu marido? Automaticamente você vai estar ali pronto para falar das qualidades, dos adjetivos, aquilo de bom que o seu marido ou que a sua esposa tem, porque você convive com essa pessoa e você faz essa experiência continuamente todos os dias da sua vida. Portanto, como você conhece muito, você tem condição de falar muito e de expressar muito bem as alegrias, as características e os adjetivos dessa pessoa que está muito próxima de você. E isso no plano espiritual não é diferente, irmãos amados. Não é diferente. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós somos capazes de louvá-lo. Quanto mais nós experimentamos a Deus, mais o louvor toma conta da nossa vida. E aí está o grande segredo. Por que nós precisamos louvar? Por que Deus, por várias e várias vezes na palavra de Deus, ao longo da história da salvação, sempre pediu para que verdadeiramente os homens e mulheres louvassem a Deus, glorificassem o seu nome? Porque o louvor gera em cada um de nós um ambiente favorável dentro do nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos experimentar as curas, os milagres
os prodígios, as graças de Deus na nossa vida. Quando nós abrimos o nosso coração para o louvor, nós estamos dizendo que de nós mesmos nós não podemos. Nós estamos dizendo que de nossa parte nós não conseguimos mais, que a gente não consegue transpor mais os obstáculos, que as adversidades para cada um de nós já tomaram uma força sobremaneira, que a gente já não tem mais forças para conseguir. E é justamente nesta hora, quando nós começamos a louvar e a glorificar o nome do Senhor, que automaticamente Deus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com todo o seu amor e com toda a sua misericórdia, se inclina em favor de cada um de nós e realiza os sinais, os prodígios que é favorável para cada um de nós. Quando nós louvamos, o nosso coração se aproxima de adoração a Deus. Quando nós louvamos, nós nos aproximamos em adoração ao Senhor. Saímos do nosso nada, saímos do nosso orgulho, saímos do nosso mundinho e reconhecemos aquele que é, e que era, e que deve voltar. Reconhecemos aquele que disse para Santa Catarina de Sena certa vez: eu sou aquele que sou, você é aquela que não é. Quando nós louvamos, nós desarmamos o inimigo, porque quando ele vem para tentar a cada um de nós, ele vem para puxar o tapete, ele vem para tirar a gente da graça de Deus, do estado de graça. Ele vem para querer destruir a cada um de nós, para roubar. E quando nós louvamos a Deus, nós desarmamos ele, porque nós pegamos ele de uma forma onde menos esperava. Porque ele queria ver de cada um de nós que nós estivéssemos tristes, porque ele quer ver de cada um de nós que nós estejamos destruídos. Mas quando nós louvamos, Deus nos dá uma graça extraordinária para rechaçar toda e qualquer cilada do inimigo, para rechaçar todo e qualquer sentimento de tristeza mortal, para rechaçar todo e qualquer abatimento espiritual, para rechaçar tudo aquilo que nos priva de estar na presença de Deus. Portanto, o louvor gera em cada um de nós, irmãos amados, verdadeiramente essa grande graça. Certa vez, Santo Antônio, grande santo da igreja, pregando a palavra e ensinando, se deparou com uma grande dificuldade. O povoado, a cidade onde ele foi pregar, não acolheu a palavra, e eles foram contra ele, não deram o devido crédito a Deus, e questionaram até mesmo a sua conduta, o seu testemunho, o seu caminhar na graça do Senhor, e não quiseram dar crédito àquilo que ele estava ensinando. Irmãos amados, naquele exato momento, apoderou-se do coração de Antônio um abatimento muito grande, em virtude da descrença e da falta de crédito que as pessoas deram para ele naquele exato momento. Mas, como homem de Deus, não demorou muito para deixar a graça de Deus fluir na sua vida. Caminhando um pouco mais à frente, ele foi passando pelas águas, pelo mar, e lá olhou para o mar e reconheceu a grandeza de Deus. Começou a pregar a palavra, olhando para o mar, dizia para todos os peixes, para todos os seres marinhos, que eles foram criados pelo Senhor, que o mar era para cada um deles a habitação que Deus havia prometido para cada um deles, que Deus havia dado para cada um deles, e que como criação eles deveriam louvar e bendizer o nome do Senhor. E nós sabemos muito bem o que diz a história, que naquele exato momento os peixes começaram a apurar, começaram a saltar e saíram para fora. E o irmão que estava com ele dizia assim: Antônio, é um grande milagre. Ou seja, eles estavam no abatimento porque o povo não tinha ouvido a tua palavra, mas ele não se deixou que aquele abatimento, que aquela tristeza que o inimigo havia colocado sorrateiramente através das outras pessoas, que aquilo tirasse ele da graça, da presença de Deus. Como homem do Senhor, como servo de Deus, ele sabia que ele era instrumento e que não poderia deixar que aquela tristeza, aquele abatimento ficasse por muito tempo no seu coração. Então, por meio daquele louvor, mais uma vez Deus realizou um sinal e um prodígio, e ele pôde se levantar novamente, ir e seguir o seu caminho para pregar a palavra. Irmãos amados, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui nessa noite, nesse exato momento, é que verdadeiramente Deus nos chama para louvá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, independente das circunstâncias, independente daquilo que nós estejamos vivenciando.
Seja qual for a dificuldade, o louvor é uma grande arma em favor de cada um de nós, porque através do louvor Deus faz grandes coisas em favor do teu povo. Quando nós tomamos posse disso, passamos a experimentar coisas extraordinárias. Se muitas das vezes na nossa vida nós estamos tristes, cabisbaixos, é porque nós não estamos exercitando o nosso louvor no nosso dia a dia, no nosso constante. Quando muitas das vezes nós nos deparamos e as pessoas vêm em cada um de nós, se constantemente você se depara com alguém de todos os dias da vida dela, como se ela tivesse a síndrome de Dom Quixote. Ó vida, ó céus, com certeza você fala assim: puxa vida, eu não quero estar muito perto dessa pessoa, porque parece que é um negativismo muito grande. Pode ser que isso vai pegar em mim. Por outro lado, quando nós encontramos alguém que está verdadeiramente tomada pela graça de Deus, ela tem sempre uma palavra e uma confiança, uma fé, porque ela passa para cada um de nós, que independente do que acontecer, independente das circunstâncias, está de cabeça erguida, de que Deus está junto com cada um de nós. Deus é o nosso centro e vai continuar sendo. O louvor, como princípio fundamental, irmãos amados, não é tanto para nós reconhecemos aquilo que Deus faz, que já é muito, que já é extraordinário, que já é forma para cada um de nós, que faz com que nós possamos verdadeiramente iniciar uma vida nova. Mas o mais fundamental para nós é que o louvor seja de nossa parte por aquilo que Deus é. Este é o principal fundamento. Quando Deus se revela a cada um de nós, Ele faz para que nós possamos conhecê-lo. E para que nós possamos conhecê-lo, automaticamente Ele realiza, Ele faz, Ele mostra as suas características, os seus adjetivos. E isso é bom para cada um de nós. Mas no fundo Ele quer que tudo isso, que nós possamos louvá-lo por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. E aí eu quero dizer algo muito profundo para cada um de nós. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Mas se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Deus falar, Ele é Deus. Mas se Ele não falar na nossa história, Ele continua sendo Deus. A última palavra é sempre dEle. A última palavra é sempre do Senhor. O sim é sempre do Senhor. O amém é sempre de Deus. Eu me recordo certa vez, há mais ou menos 3 anos atrás, quando tive a oportunidade de estar pregando na cidade de Araras, e o tema justamente falava sobre a questão do servir a Deus independente das circunstâncias. E eu me lembro como se fosse hoje, porque naquela oportunidade estava passando por uma enfermidade muito grave em casa, e meu irmão já estava em fase terminal do câncer. E no meio da pregação, Deus pergunta no meu coração: Fernando, se eu não curar o seu irmão Fábio, você vai continuar crendo que eu sou o seu Deus? Irmãos amados, naquela mesma hora, eu interrompi a pregação rapidamente, partilhei com as pessoas que lá estavam e respondi para Deus: Senhor, eu estou fazendo de minha parte, juntamente com os irmãos da comunidade, tudo aquilo que é necessário, rezando e orando e pedindo, para que verdadeiramente a cura aconteça. Mas se a cura não acontecer, o Senhor vai continuando sendo o Senhor da minha vida. O Senhor vai continuar sendo Deus. E eu vou louvá-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o teu entendimento. E foi o que aconteceu, irmãos amados. O Senhor levou, e o meu irmão está na sua graça. No último suspiro, foi embora com a graça de meu pai. Porém, o ministério continua, a vida continua. Para mim, assim como para cada um de nós, Deus continua sendo Deus. Deve ser louvado de todo o nosso coração. Fala para o irmão que está do seu lado, independente das circunstâncias. Louve ao Senhor, independente dos seus problemas. Deus continua sendo Deus. E esse é o grande diferencial. Portanto, irmãos amados, nesse primeiro dia, que nós possamos deixar que o louvor tome conta do nosso coração,
Que nós possamos deixar que verdadeiramente Deus possa se revelar, e a partir do momento que Ele se revela, a partir do momento que Ele dá-se a conhecer a cada um de nós, que nós verdadeiramente possamos louvar a Deus e dar a Deus aquilo que Ele verdadeiramente merece de nossa parte. Não que Ele vai deixar de ser Deus ou vai ser mais Deus por isso, não, mas que para nós, para nossa salvação, é motivo de cura, é motivo de libertação, é motivo de restauração, é motivo de vida nova, é motivo para que todos nós possamos nos alegrar na presença do Senhor, como diz o Salmo de hoje. Feliz o povo que o Senhor escolheu. Você acredita que você é esse povo? Vamos aplaudir ao Senhor então, porque verdadeiramente Ele é. Verdadeiramente Ele é. Mais forte, igreja, verdadeiramente Ele é. Verdadeiramente Ele é.